Olá amigo, olá meu irmão, pregar o Evangelho, mais um vídeo para você. A gente é um canal cujo título já indica pregar o Evangelho, pregar as Escrituras. Então passou da hora da gente começar com vídeos onde a gente possa trazer mensagens tanto devocionais como alguma exposição, sem nenhuma exegese longa, sem nenhum estudo tão detalhado, porque não é o objetivo central que a gente traga isso tão exaustivo, né? Nada exaustivo, mas eu recomendo que você fique comigo, porque a mensagem tem o objetivo de edificar. Vamos trazer um texto devocional, vamos trazer um vídeo devocional e que a gente vai tentar, né, meditar junto nas Escrituras, meditar junto nos ensinamentos de nosso Senhor. Fica comigo que esse vídeo é para edificação de todos nós. Exatamente. Hoje vamos trazer um vídeo devocional com o objetivo de adorarmos ao nosso Deus, exaltarmos ao nosso Deus e conseguirmos juntos nos edificarmos. Eu vou pedir que você leia comigo na sua Bíblia. Eu vou indicar o texto. Vamos ler em Malaquias, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 1 a 4 de Malaquias, capítulo 4. Você pode abrir, se quiser dar um pause, abre do lado. Eu vou ver se eu deixo o texto na descrição também. Vou deixar esse texto citando na descrição para ficar fácil de você acompanhar comigo. Então, Malaquias 4, de 1 a 4. Malaquias, que é um profeta pós-exílico e que denunciava pecados semelhantes a Neemias, né? Que era a frouxidão moral do povo, principalmente do povo, não da classe sacerdotal, né? A frouxidão moral da classe sacerdotal era um pecado que ele denunciava, e também o descuido com os dízimos, que estava causando a pobreza dos levitas, né? Então são pecados que, dentre os principais, que Malaquias denunciava. Então vamos fazer a leitura? Eu coloquei na tela, você vai me ver lendo na tela. Assim diz a palavra do Senhor: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação para as suas asas. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, assim disse a palavra do Senhor. Meus irmãos, nascem as manhãs, o sol glorioso, o glorioso sol de Deus, o sol que Deus nos deu, resplandece a sua luz, se deita sobre a folha das árvores e entra pelas frestas das nossas janelas e nos desperta para a vivência do dia que se descortina à nossa frente. Todos observamos, todos podemos nos maravilhar com essa grande manifestação da graça de Deus. Então nos colocamos de pé, que isso que fazemos, nos colocamos de pé, muitos de nós parecendo que apertamos simplesmente um botão liga, um interruptor ligar, e como um aparelho automático a gente se coloca cumprindo a rotina. A gente sai a cumprir a rotina. A gente sai de nossos quartos, levanta de nossas camas, sai de nossos quartos e não se lembra de Deus.
não se volta a Deus. A primeira coisa que pensamos é nos afazeres que temos que cumprir. O sol se transforma então num anúncio. Esse sol que entra pela janela se transforma num anúncio. Mas um anúncio de quê? Um anúncio que penetra onde e até onde. Para muitas pessoas, esse anúncio, esse sol, esse raiado sol que toca a face pela manhã, que nos acorda na cama, nos desperta a máquina humana, na verdade, ele serve para isso. Ele é o anúncio de ligar a máquina, de despertar a máquina humana. A criação de Deus, essa máquina humana, a criação de Deus que já não conserva a sua imagem e semelhança, e muito menos se apega aos seus estatutos e às suas leis, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. A maior parte do mundo se levanta e não percebe o sol. Não percebe o milagre da criação divina mostrando a sua glória gratuitamente. Uma das mais básicos exemplos da graça comum se manifestando tanto ao crente quanto ao ímpio. O sol nasce, o ar está puro, os pássaros cantam. É uma das expressões de Deus em sua revelação através da criação, a revelação natural de Deus. Os pássaros cantam, meus irmãos, e eu disse, ninguém ouve. As árvores são frondosas, elas se exibem sem que ninguém as olhe ou que ninguém aproveite a sua sombra fresca. Ninguém nem pensa no benefício que elas fazem para o oxigênio que a gente respira, que a gente precisa para viver. O sol para essas pessoas, o sol para aqueles que não se deleitam na criação, nos ensinamentos, nos preceitos, na lei de Deus, é como uma fornalha, como a gente vê no versículo 1. Eu lembro que nós estamos tratando de uma exegese exaustiva. O nosso compromisso é que meditemos na palavra de Deus. Então você vê citado fornalha, e ela é fornalha para os ímpios. Até mesmo a criação de Deus, o sol é uma fornalha para os ímpios. Esse sol, a gente traz uma ilustração aqui, ele queima a alma. Figuradamente ele queima a vida. Os ímpios, os incrédulos, aqueles que não amam a Deus, aqueles para os quais o Evangelho é loucura e não sabedoria de Deus, esses são como palha, que a brasa faz consumir as suas existências e terminam sem raízes nem ramos. Eles vivem pelo que chamam de conquistas. Basta você observar, todo mundo adora dizer, conquistei, isso é o fruto do meu trabalho. Não percebem que os seus músculos nem se moveriam se não fosse o poder de Deus, que o sol não raiaria se não fosse o poder de Deus, e que se ele raia tanto ao crente, ao povo eleito de Deus, quanto ao ímpio, é porque Deus é misericordioso e Deus é sempre bom e derrama sua graça comum sobre toda a terra. Eles vivem então, como eu disse, pelas conquistas, realizações que vão desde um diploma a uma TV nova, passam rapidamente a um carro novo, um apartamento maior, e vai descendo degrau após degrau para o abismo. E passa por uma família distante, termina pelo aquilo que ele busca, aquilo que as pessoas buscam acaba substituindo a sua família, a felicidade em família, a adoração em família. Termina num mundo distante, um mundo distante que é chamado de conquista,
mas que sufoca. E essa etapa da vida, essa vida que viveram, termina não em outro lugar, a 7 palmos de terra, abaixo da terra. E eles que teimam em dizer que conquistaram, tudo que buscaram na vida se torna vão, porque eles caem no esquecimento. Um esquecimento que é fruto indubitável de uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus, anote, é ruína, é miséria. Mas o raiar do dia é diferente para aqueles que temem o Senhor. Como exposto em Malaquias, nós lemos Malaquias, capítulo 2, deixa eu achar aqui, capítulo 4, perdão, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ao dedicar a sua vida à adoração a Deus, ela ganha propósito. A sua vida, meu irmão, só tem propósito. A vida do homem só tem propósito se ela for uma vida voltada ao Senhor. Aliás, o propósito da criação, de toda a criação humana, é adorar o Senhor. De toda a criação em geral, é glorificar o santo nome do Senhor. Ao viver a sua vida ocupando-se com a palavra e levando uma vida de oração e práticas de acordo com o que Cristo ensina, o sol nasce para você como um sol de justiça. Um sol que brilha em nossa face. E em vez de se vir como um despertador somente, um botão de liga para os afazeres que o mundo valoriza, ele é o toque de Jesus. Conforme Malaquias profetiza, Malaquias prenuncia Jesus, que trará, é o sol da justiça, que trará salvação em suas asas. Jesus anunciado no Antigo Testamento, ele nos traz a cura para os pecados em suas asas e desperta para um dia, e aqui você pode ilustrar o dia como vida. Ele nos desperta para um dia a dia, para uma vida com Deus, para uma vida ao lado de Deus, em comunhão com o Senhor. Um dia em que mesmo os afazeres diários mais rotineiros servem unicamente para a glória daquele que nos criou. Vivendo, fazendo tudo como Paulo nos ensina, fazendo tudo para a glória de Deus. O levantar da cama, então, para aquele que teme a Deus, deixa de ser um fardo. E a contemplação da glória de Deus enche os nossos corações com a lembrança de tudo, de que tudo é controlado pela vontade soberana do Pai. Uma vontade que não se corrompe, uma vontade que é sempre justa e boa. E podemos então descansar que se algo vai mal, Deus está no controle. Se algo vai bem, Deus está no controle. E Deus cuida de seu povo. O sol da justiça nasceu e nasce todos os dias em nossas vidas, todas as manhãs em nossas vidas, para que saibamos que Deus cuida de seu povo. E a maior expressão desse cuidado de Deus com o seu povo eleito para si, separado para ser santo, a maior expressão foi cravada no Gólgota, no Calvário. A cruz de Cristo, aquela obra é a expressão de Deus de cuidado com o seu povo, a expressão sublime de que Deus ama seu povo, de que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, todo aquele que crê terá a vida eterna. E ter uma vida real, carregando a cruz de Cristo consigo, na presença real de Jesus, com o amor de Cristo habitando em si, faz com que saiamos todos dos nossos quartos de dormir
já de nossos quartos de dormir, como bezerros libertos da estrebaria, como diz Malaquias, iluminados pelo poder da luz, a luz verdadeira, a luz que dá vida. Não apenas da luz do sol, mas da luz do mundo, a luz que ilumina o mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E essa sensação totalmente contrária ao sentimento de ganância mundana, ela é gratuita, mas ela não resiste na preguiça e na falta de compromisso, nem no costume nosso com o pecado, como diz o versículo 4, veja só, lembrai-vos da lei de Moisés. Sim, entenda, meu irmão, da mesma forma que os judeus deveriam manter-se na lei enquanto ficariam sem profetas, eles deveriam se manter na lei. Nós também devemos nos lembrar e guardar os estatutos de Deus, pois crer no Salvador verdadeiramente faz o nosso espírito transbordar de amor pelo que Deus ama e de ódio pelo que Deus odeia. Observa lá isso que eu acabei de dizer em Romanos 12, 9. Os judeus guardariam a lei para manter-se com fé na promessa que viria a se cumprir. E nós, com fé na promessa consumada na cruz de Cristo. Então, todos livres da condenação. Oh, meu irmão, vivamos em novidade de vida sob o sol da justiça. Só que, entretanto, parece que às vezes a luz do Salvador falta. Parece. Talvez seja o tempo de observar a si mesmo, examinar as suas ações e a sua vida diária à luz das Escrituras. Perceber que o tempo dedicado ao Senhor talvez tenha minguado na sua vida. E o que você vem oferecendo a Deus não são mais as primícias. São os animais doentes e frutas podres, não as primícias que Ele deseja de ti. Gênesis 23, 19 e 20. E hoje, as primícias que você oferece são suas orações, dedicação, seu testemunho cristão e uma vida onde Deus é o mais importante e não as bênçãos que Ele pode trazer, onde você busca Deus, o próprio Deus, e não o que Ele pode lhe dar. Como disse Jó, Deus dá, Deus tira. Exatamente por isso deve-se buscar Deus, não o que Ele dá. Encha-se então, meu irmão, do Espírito de Deus. Ande conforme o Filho ensina, pois Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Que o sol da manhã seja o sol da justiça de Deus a tocar a sua face, meu irmão, como um carinho que Jesus tem pelos que o amam, e que o seu despertar, o seu que me ouve agora, seja para o desejo de estar com Deus na eterna comunhão, que começa aqui e se estende sem fim para além no tempo futuro, mas que começa aqui, na manhã que você acorda. Você sente o reino de Deus, você sente a presença de Deus, você se enche com o amor de Cristo. Ande com o Filho, meu irmão, e tenha desde já, comunhão com o Pai. Esse foi o nosso vídeo, meu irmão. Eu espero que todos nós possamos ser tocados pela palavra de Deus, caminhando com Deus sempre. Eu te convido a se inscrever no canal Pregar o Evangelho. Visita nosso site pregaroevangelho.com.br. Estamos sempre postando novos artigos à medida que possível, que tem hora que é meio corrido, mas sempre atualizando com traduções ou com artigos autorais que visam o enriquecimento do nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor e servir a igreja, né?
Eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá aí, marca o sininho para você receber os vídeos, não deixa de marcar o sininho, compartilha esse vídeo, compartilha para alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus, e que eu, aqui como mero veículo, sem demagogia, que eu seja, a oração é que eu seja mero veículo e passe despercebido, mas que a palavra de Deus se exalte na tela de alguém, no coração de alguém, e transforme alguém, edifique alguém, pois ela não volta vazia jamais. Ela é o poder pelo qual Deus escolheu abençoar a sua criação, o mundo que Ele elegeu. Então, meu amigo, fica com Deus, Deus te abençoe, grande abraço, até mais.